Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que veio transbordar da sua experiência, da sua bagagem de consultório sobre um assunto muito relevante nos dias atuais. É Josi Schmidt, ela é psicóloga, consteladora familiar, consultora de RH. E nós vamos falar sobre um assunto chamado autoexigência. É muito interessante esse assunto, né, Josi? Porque a gente estava aqui, a gente acha que estar aqui, se dispor a contar um pouco da nossa experiência, que a gente possa alcançar uma ou duas pessoas, que seja, acho que isso tudo já valeu a pena. Mas o quanto é difícil a gente se expor, o quanto é difícil a gente abrir o coração, contar as nossas experiências, porque a gente sabe que as nossas cicatrizes servem de cura para outras feridas, né? Quem é curado cura, quem é ferido fere, né? Assim. E esse assunto, a autoexigência, é um assunto muito relevante nos dias, porque quem de nós não se cobra o tempo todo ou não acha que é o suficiente ou bom o suficiente? Ou que não está pronto? Boa noite, te agradeço pelo Boa noite. convite, é uma oportunidade maravilhosa. Obrigada. Né? Já nos conhecemos há tanto tempo, já tivemos conversas tão profundas, interessantes, e essas conversas seguem reverberando assim em momentos tão diferentes do dia, em oportunidades tão diferentes. E lá vem um gancho das nossas longas conversas, das nossas longas trocas, né? Eu acho muito maravilhoso o teu interesse por tudo que te cerca, por tudo que te desenvolve. Eu acho que esse é um caminho muito legal, é um exemplo muito bacana. Obrigada. Obrigada, eu, Josi. O assunto, né, o assunto proposto, ele tem muito a ver com os temas que mais recorrem no consultório, né? Eu tenho observado Que é assim, uma né? dor da alma humana, né? Na verdade, nós temos um programinha que nos conduz para a evolução. Se estivermos o tempo todo satisfeitos, né, não evoluiremos em nada. Né? Então, esse programinha é o que nos faz buscar sempre mais, desenvolver, aperfeiçoar. Né? Essa insatisfação nos leva ao movimento, nos leva ao crescimento, nos leva ao partilhar, né? Ao próprio sentimento assim ó, de observância do outro, da vida do outro, no sentido positivo, é a maneira de nos inspirar, né? De nos avaliar. Então, essa questão da autoexigência, o aspecto importante, é quando isso acontece numa overdose não produtiva, né? Quando nada parece bom o suficiente, satisfatório o suficiente, né? E onde se perde esse sentido da busca, né? Uma coisa que se observa, né, antes, digamos, 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, havia alguns parâmetros de sucesso, de realização. Né? As vidas eram um pouco mais parecidas. Não sei se você vê desse jeito também, né? Eu nunca parei para pensar sobre isso, mas o fato que eu percebo que hoje a informação é muito volumosa, assim, né? Mas que é pouco, assim, de real, de verdadeiro, se extrai desse mundo, assim, de informação. É um volume muito grande, você google lá e acha qualquer coisa, mas assim, pouca coisa, mas nada disso preenche realmente a necessidade da nossa alma, da nossa existência, do porquê estamos aqui e dessa busca infinita do ser, né? Antes, os parâmetros, eles tinham mais ou menos como baliza a idade, né? Você deveria estar formado até que idade, estável até que idade, né? Com um determinado patrimônio, né? Alguns parâmetros, como uma profissão bem-sucedida, era uma em que se passava todo o período de trabalho na mesma empresa, né? Ou na mesma profissão. Hoje, esses parâmetros são bem variáveis, né? Hoje, um resultado de sucesso não tem a ver com determinada aquisição de bens, né? Ou de movimentos naturais da vida, né? Então, isso nos causou uma certa instabilidade, né? Nós não conseguimos mais saber, isso é satisfatório ou não é? Eu sou uma pessoa de sucesso ou não sou? O que baliza,
o meu resultado, né? No que eu vou me basear para saber Para se... saber se está tudo certo ou não, né? E aí, como você estava falando, também nesse monte de informações, as falsas informações, né? Então, às vezes, assim, por exemplo, um perfil do Instagram super editado ou super intencional, né? Algo não natural, algo trabalhado para parecer passar certa Para mensagem. criar um branding, né? Exatamente. Então, o que acontece, né? Nós observamos que comparamos o nosso interior com o exterior que está ali aparente, né? E isso já nos deixa lá atrás, né? Porque, dentro de mim eu sinto tanta coisa, eu tô tão insegura, eu tô tão medrosa, tudo me traz tanto Mas porque o nosso sofrimento. parâmetro está errado, está fora. E é um parâmetro externo, é um Exato. parâmetro até escolhido, por assim dizer. Não é um parâmetro natural, né? Então, o que acontece, assim, ó, eu observo que dificilmente as pessoas trazem falas do tipo assim, nossa, eu estou muito feliz com o que está acontecendo, eu estou muito feliz com essas mudanças que eu consegui, né, ou com a minha evolução, ou com aquilo, com a minha superação. É um constante assim, ó, falta isso, tal coisa ainda precisa ser desenvolvida. Mas sempre se comparando com o outro e não com o meu eu do passado e o meu eu de agora. Pois é, isso super bem colocado assim, ó. O eu do passado é a referência mais sadia, né? Porque você pode ter uma habilidade que eu não tenha, né? Então, para você, digamos assim, que você é corredora, né? Para você correr 10 quilômetros, né? É um objetivo plausível dentro da tua prática, né? Para mim, correr 100 metros é uma super vitória, já que não é essa a minha habilidade, né? Então, essa é a grande questão, assim. A referência saudável é o nosso movimento, como era, né? O que eu consegui, como que isso foi se transformando, né? E em que tempo, né? Porque tem momentos em que a gente consegue fazer muito e tem outros momentos que não se consegue fazer nada e está tudo bem. O movimento é esse mesmo, né? Porque, de novo, né, o nosso referencial nunca tá fora, né? É tipo, o quanto eu hoje cresci em relação ao que eu era antes, em termos de como eu pensava em relação às coisas, como até mesmo o autogoverno, né, sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, o quanto que hoje a minha reação a determinada situação é diferente da que eu tinha antes. Antes eu reagia e agora eu não reajo, eu ajo, né? E até uma questão importante, né? Às vezes, numa mudança de postura, de pensamento, de comportamento, né? Nós passamos por muito tempo nos policiando. Eu não estou pensando, não fazendo da melhor maneira, preciso melhorar nisso, né? Naquele momento em que esse pensamento, essa atitude se tornam naturais, dificilmente a gente comemora. Ai, que bacana. Antes eu precisava me policiar para pensar desse jeito, agir desse jeito, ou ter determinada disciplina, né? E agora ela está natural em mim. Então, eu não estou mais sobre controle, digamos assim. Eu naturalmente evoluí, eu consegui, né? Eu percebo que existe, assim, ó, uma impaciência, né? Uma emergência nas coisas, né? Um plantar Tudo e para colher. ontem. E aí eu acho muito importante observar a vida, né? Se a gente percebe crianças brincando, elas não brincam com o objetivo da brincadeira. Até pode começar com o objetivo. Vamos construir uma casa, né? No decorrer da brincadeira, eles estão fazendo uma ponte, já mudou e não tem um objetivo com aquele resultado. E nós, adultos, temos muito o foco no resultado. Então, o enquanto se perde, né? E o prazer, a realização do enquanto, né? E até essa possibilidade de recalcular a rota tranquilamente. Aí eu comecei a fazer uma casa, mas tudo aqui está favorável para que eu faça uma ponte, está mais legal fazer uma ponte, está tudo bem que eu faça uma ponte, porque quem escolheu fazer uma casa fui eu. Então eu posso, isso é para mim, isso corresponde à minha vida, às minhas coisas, aos meus objetivos. Eu posso recalcular a rota sem justificar, né? Eu tenho uma experiência bem importante, assim, dos amigos próximos, vir mais de 10 anos
falando sobre um negócio que eu gostaria de trabalhar. Era um lugar de cuidados de saúde, só que era um lugar de cuidados 24 horas, né? E só depois que eu comecei a trabalhar, né, efetivamente nesse lugar eu percebi, né, que o desgaste era ainda muito maior do que eu supunha e outras dificuldades, né, de equipe, enfim, outras coisas, né? Enfim, entre eu abrir esse negócio e vender, foram 7 meses, né? E a minha principal angústia era o que eu diria para as pessoas que me apoiaram por 10 anos para construir esse sonho, né? E a minha surpresa foi que eu não precisei dizer nada para ninguém, porque parecia que todo mundo tinha entendido que ele era um objetivo meu, que foi alcançado, que para mantê-lo significava desistir de muitas coisas importantes, né? E que foi o momento de recalcular a rota. Então, assim, ó, quantas coisas, né, nós sofremos para fazer, ou para deixar de fazer, ou para modificar, né, em função dessa expectativa que às vezes até imaginamos que os outros tenham, né? E é só uma percepção, nem uma percepção, né, é uma ideia, né, do que nós, de como nós achamos que as coisas são, né? Diz muito mais respeito ao que está na nossa cabeça, o que a gente imagina, do que o que realmente é, né? Porque a gente não tem controle sobre o outro, sobre a vida do outro, o que ele vai pensar. Isso não pode, de forma nenhuma, influenciar a nossa vida, mas a gente tem total controle sobre aquilo que a gente vai pensar, vai fazer. Então, quer dizer, não, a PNL fala isso, né? Não é o acontecimento em si, mas é a forma como eu represento aquilo para mim, dentro de mim. E é isso que vai fazer diferença. E é por isso que existe o ressignificar, né? Que eu posso ir lá, mesmo no passado, e ressignificar uma ação, uma atitude, né? É um olhar diferente sobre Ampliar aquilo. o olhar, Ampliar né? o olhar. E é muito interessante que você falou das crianças, porque Jesus disse que nós temos que ser como as crianças, né? E é bem nesse sentido, porque a criança ela não teme o ridículo, né? E quem teme o ridículo não vive o extraordinário. Se nós tivéssemos medo ou ligássemos porque as pessoas fossem pensar, ou aquele nível de exigência de que tem que estar perfeito para a gente poder transbordar a nossa experiência de vida, levar isso para as pessoas, a gente não estaria aqui hoje. Porque com certeza tem gente que fala mais e melhor do que a gente. Mas não é isso que nos traz aqui, né? Mas é o que isso pode fazer por uma pessoa que seja. E é isso que nos move. Então, muitas vezes a gente deixa de salvar, de repente, vidas por ficar calado, por se acovardar, por pensar o que os outros vão pensar, por medo de ser criticado, né? Mas o que o outro diz a respeito de mim diz muito mais do outro do que de mim, porque o que o outro conhece de mim? Ele conhece muito mais dele, ele nasceu naquele corpo, naquele ser, né? Ele vive a idade que ele tem naquele ser, ele conhece dele. Então a gente fala sempre de quem? A gente fala sempre da gente, nunca do outro. A gente acha que fala do outro, mas a gente fala da gente porque a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Então, se eu não conheço, eu não reconheço, né? E até nessa questão, né, do perfeccionismo, né, muitas coisas que não acabam por não acontecer, né, se busca uma condição ideal, um conhecimento total para que depois se faça, né, e o caminho vai acontecendo, né, durante o caminhar e tudo mais. E se tem toda essa preparação, né, se perde a espontaneidade também, se perde uma parte da verdade. Né? Então, essas questões assim, ó, são tão importantes sobre a naturalidade, sobre a fluidez, né? E até porque assim, ó, toda autoexigência, né, ela vai funcionar como uma projeção, né? Tudo aquilo que eu exijo de mim, todos aqueles filtros, aqueles critérios, são com eles que eu vou te olhar também, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem um movimento muito crítico, né, comigo mesmo ou com o outro, né, a gente vai observar que esse filtro ele vai estar em todas as coisas, né? E que no momento que eu me acolho mais, né, aceito mais meus limites ou naturalizo, digamos assim, um pouquinho mais essa atuação, essa tolerância também aumenta muito com o outro, né? Eu acho a constelação familiar uma leitura da Ferramenta. vida.
Mas é uma leitura, um retrato da vida. E tem algumas frases, né, da constelação que eu acho profundamente significativas, né? E essas frases de cura, uma delas diz assim, ó, digamos, te liberto das minhas expectativas e me liberto das tuas. Mas não tem um sentido opositor ou arrogante. Não tem a ver com eu não me importo mais, isso, né? Não quero nem saber. Não, é um sentido muito amoroso, né? Eu me liberto das expectativas que eu tenho em relação a você, te liberto das minhas, para que a gente possa fluir com muita naturalidade, com muito bem-estar, né? E de uma maneira ainda maior, né? Porque a expectativa, e às vezes existe uma expectativa assim justificada, né? Eu espero isso de você porque eu quero o teu bem, né? Ou, né, você espera isso de mim porque você quer meu bem. OK, mas e até onde essa situação, digamos assim, é bem-vinda na minha vida ou consigo agora, né? Então, essas são coisas muito importantes assim, ó, quando a gente para pensar na nossa própria expectativa. Se eu comecei nessa profissão ou nesses estudos, eu tenho que chegar aqui, né? Então, assim, eu brinco que eu tenho um bom currículo, mas é um currículo saladinha, né? Que tem pós em várias áreas e tudo mais. E o meu foco de trabalho acabou migrando, né, para um lado mais de autodesenvolvimento e tudo mais. Só que isso é importante conhecer, vivenciar, para poder entender qual é esse caminho. Então, assim, eu fiz pós em dependência química, doenças mentais. Assim, foi um erro, uma perda de tempo? Não. Não, tudo é conhecimento, né? Tudo é conhecimento, mas assim, ó, a gente precisa entender o erro, né, como um pedaço bacana do caminho. Né? Ainda que depois eu vá escolher alguma coisa que tem mais a ver com o meu natural de hoje, com a minha área de interesse, aquilo ali, a gente tem muito essa questão de colocar como certo ou errado. Né? E são pedaços do caminho que, sem aqueles pedaços, também não chegaríamos aqui desse jeito. Né? Eu brinco muito com meus pacientes que, às vezes, eles me contam uma situação que tiveram uns 20 anos, né? E eles estão com 40, 50, 60. E dizem assim, nossa, eu fiz muito errado, né? Eu falo assim, você acha justo, né? O adulto de agora julgar, né? O adolescente daquela época, né? Porque é isso, só agora, com maturidade, com uma série de experiências, dá para olhar para trás e pensar assim, puxa, né? Poderia ter sido diferente, né? Poderia ter sido diferente, mas o outro lado também. O passado foi como foi. Exato. Né? Para trazer aquele eu do hoje, né? Esse ser, e se eu tivesse Para escolhido... trazer aquela consciência, né? outra profissão, outro caminho, tudo bem, mas não seria a mesma pessoa aqui na frente. Exatamente. Então, assim, quando se abandona um pouco a expectativa e o certo e o errado, né? Aí sim que a gente consegue sair desse padrão não produtivo de alta exigência, né? E realmente conseguir perceber qual é o caminho, qual é a sintonia, né? Porque a busca também te busca, né? Você vai buscando algumas coisas para a tua vida, mas elas também, né, vêm ao teu encontro de alguma maneira. Então, a gente percebe que a cura para essa autoexigência seria um amor próprio. Totalmente. Hoje, engraçado, Totalmente. hoje quando eu acordei, eu sempre faço um devocional, leio, né? E o devocional de hoje falava justamente sobre o amor de Deus por nós, que é um amor perseguidor e incalculável, que nós não temos condições assim de mensurar. Quando você está muito feliz, você sente esse amor, você se sente amado, mas quando você está atravessando um vale, o deserto, lá também está aquele amor, né? E é só quando você se conecta verdadeiramente com esse amor e você se sente verdadeiramente amado pelo teu pai, aquele que te criou, é que você se ama verdadeiramente. E aí você é capaz de transbordar esse amor no outro. É o amor que cura tudo. É o amor que não precede perfeição. Exatamente. Que ama do jeito que é. Porque não há nada que a gente possa fazer, para mais ou para menos, que vai diminuir esse amor. Ou que vai aumentar esse amor. Não tem como. E quando a gente se dá conta disso, não é sobre o que a gente faz. Não tem nada que eu possa fazer para aumentar esse amor, para diminuir ele. Não é sobre o que a gente faz, é sobre o que a gente é. É sobre ser filho.
É isso. E quando você percebe isso, e que você, como assim, eu acho que você vislumbra um pouco da imensidão desse amor, aí eu acho que é que vem a cura mesmo. E você se liberta dessa autoexigência, ou dessa cobrança tanto com você quanto do outro. E aí tudo que você quer é transbordar esse amor. Porque parece que tudo aquilo que não obedece a esses critérios e tudo mais ofende, machuca, né? Aquela situação que não é como eu gostaria, aquela pessoa que não me trata como eu gostaria, ou aquilo que acontece comigo, né? Então, assim, ó, esse amor absoluto que você fala é, em primeiro lugar, um amor que aconchega, né? Aquele amor que entende, né? Eu quero te contar uma situação engraçada que acontecia comigo. Eu tenho uma garagem no meu consultório. Essa garagem tem um pilar, né? Pensei seriamente em pedir para retirar o pilar, mas achei que eu não ia ser atendida, né? E resolvi, depois de 4 anos, buscar uma maneira mais prática de estacionar. E uma noite, eu estava saindo do consultório já bem tarde, não tinha mais ninguém na garagem. E eu vi que era uma boa oportunidade, né, de treinar 1001 maneiras de estacionar com menos manobras na minha garagem, né? E foi muito legal, porque imediatamente eu achei um jeitinho, que era totalmente o oposto do que eu fazia. Eu entrava na vaga de frente, passei a entrar de ré, e, enfim, com poucas manobras eu consegui o meu resultado. E eu comecei a observar, né, eu estaciono ali 2 vezes ao dia, então, bastante, né? Que eu me sinto feliz todas as vezes que eu vejo que eu consegui fazer aquilo de uma maneira mais rápida e fácil e mais prática, né? Porque é sobre isso, não é sobre grandes mudanças, Exatamente. né? Então, É 1% assim, cada dia. e um dia a minha sócia brincou, ela falou assim, eu me sinto muito feliz quando a pessoa da vaga do lado chega depois de mim, daí fica muito fácil estacionar. Aí eu tenho que lembrar de dizer para ela, eu digo, tá, mas eu descobri uma outra maneirinha de estacionar, que daí torna tudo isso bem mais fácil. Então, são sobre essas coisas, assim, ó, nós procuramos coisas muito expressivas. A gente acha que tem que ser um grande feito, Me amo depois de né? chegar lá. E quando se chega lá, aquele lá, às vezes, não satisfaz, até perdeu o sentido. Porque Né? não é sobre chegar, é sobre a caminhada, né? Aquilo que a gente falava antes sobre as crianças, né? Aquela brincadeira que, enquanto ela acontece, ali está o valor. Exato. Se precisar abandonar em qualquer momento, não se perdeu, porque ela foi vivida. Né? Ela está acontecendo. Exato. As pessoas diziam muito. Hoje eu vejo uma mudança bem grande de consciência. Agora eu vou trabalhar muito e depois eu vou aproveitar muito. Né? Invariavelmente isso acabava não acontecendo. Até porque não aprendeu a aproveitar. E o segredo é, eu aproveito enquanto trabalho. Enquanto Esse é trabalho, o desfrute, né? e vou mescando no meu dia a dia Exato. as coisas que me fazem muito bem, até como um fator de equilíbrio, né? Entre a atenção e o bem-estar e o prazer e tudo mais, né? Agora, um aspecto que eu gostaria de mencionar, assim, ó, ainda sobre a comparação, existe uma comparação muito positiva, que é a inspiração, né? Você usa esse tom, eu achei lindo, vou usar também, porque eu realmente gostei. E a outra questão é eu pegar partes excelentes de algo ou de alguém, né? E montar lá, né, o meu modelo, que tem sempre só uma parte, né, muito especial, muito bacana de alguém ou de alguma coisa. Então, assim, o meu modelo inteiro vai sempre ficar menor, né? Porque aí eu só vejo pelas partes ideais. Eu recorto uma situação, né? Eu gostaria de ter um bar, mas eu não gostaria de ter meus finais de semana comprometidos. Mas eu não gostaria das situações, sei lá, exaustivas ou desagradáveis que acontecem no trabalho desses. Eu gostaria de trabalhar em alguma coisa que sempre me parecesse recebendo as pessoas numa festa. Eu gostaria de ter um bar por isso. Então, assim, ó, como que é o pacote? O que né, comporta toda essa situação? Quais são os aspectos super bacanas, super difíceis, desafiadores, né? Então eu vejo assim, ó, que existe uma busca, né, por um ideal. Então a frustração é muito recorrente. Então eu começo um negócio e paro, eu começo uma faculdade e paro, eu começo um curso e paro. É como se nada me preenchesse. Porque nada vai ser perfeito, né? E nada vai ser satisfatório o tempo inteiro.
né? Tem até uma questão assim, ó, quando se está em crise, normalmente são onde fazemos as grandes mudanças, né? Mudamos aspectos assim que estavam lá, né, já complicadinhos há um bom tempo, é ali que tem evolução. Há de uma frustração no trabalho, vamos supor, pode surgir uma boa ideia ou encaixe numa nova área e não significa que a área anterior deu errado. Ela teve uma data de validade, ela teve um tempo, né? Então, quando nós abandonamos esse parâmetro de certo e errado, né, ali a gente começa a ficar mais solto, né? E pode ir e voltar, né? Às vezes a gente percebe assim, as pessoas fazem algum movimento num outro trabalho, numa outra oportunidade, e dizem, não, mas olha só, ali era o meu lugar, ali fluía mais fácil. Agora eu vejo o como aquilo me fazia bem, o quanto aquilo, né, fluía tranquilamente e o quanto eu me realizava. Às vezes é preciso isso, né, se distanciar um pouquinho para enxergar diferente, mas é fundamental aguardar esses momentos, né, esperar o tempo de, né, assim durante a profissão, né, eu sempre tive consultório, mas paralelo, né, trabalhei com um pouco de psicologia escolar, com bastante, né, consultoria de RH e tudo mais, e assim tudo isso, né, trouxe muitas experiências assim, ó, maravilhosas, né, mas ao mesmo tempo eu percebi assim, ó, que a minha sintonia totalmente fluida, natural, era com o consultório, né? Essas atividades ainda me interessam, ainda me encantam por uma série de coisas. Mas tu sente que o teu propósito está no consultório, né? E essa fluidez, né? Aquilo que naturalmente é teu, faz parte de ti, você não faz uma força para se encaixar ali. Só que Você sem as flui outras naquilo, né? experiências, sem as outras experiências que têm aspectos assim, ó, bem maravilhosos também, né? A gente não consegue olhar para o nosso lugarzinho e pensar, puxa vida, mas aqui é bem confortável para mim, aqui é bem gostoso, aqui eu me sinto bem e percebo para onde que eu tenho que me desenvolver, né? Tem uma coisa assim, ó, eu recebo bastante informação sobre cursos e tudo, né? E eu sempre leio tudo e fico esperando a pilha, que eu digo, né? Se eu li e eu começo a ficar toda hora pensando e toda hora planejando, que eu fico na pilha daquilo, eu já sei, né, que vai ser um caminho que realmente tem a ver com a minha sintonia. Só que a gente precisa de dias, mais ou menos como uma roupa, alguma coisa que você escolhe numa loja e volta para buscar depois. Muitas vezes você pode esquecer, porque aquilo, né, não foi algo que você simplesmente, né, sintonizou totalmente, ou você pode pensar assim, não, eu preciso voltar, porque eu já sei que aquela peça eu vou usar muito, é muito meu estilo, é muito meu jeito. Né? Então, esses períodos que eu vejo que eles são interrompidos. Justamente por essa Autoexigência. autoexigência, aquela coisa do imediatismo, Eu né? Do tenho que me dar uma resolver. resposta imediatamente. Exato. E eu tenho que acertar sem saber o que é acertar. Tenho que acertar, mas ainda não está estabelecido, tá? Mas o que realmente é acertar? Às vezes o que acertar para mim não é para você, ou acertar o quê? Então, no fundo, a gente tem que aprender a se questionar mais, né, Josi? A fazer perguntas, né? E é Por que a gente não se sentir- questiona mais? Questiona a gente, as situações, as coisas. Às vezes eu faço uma coisa, por que você faz isso? Ah, porque sempre fiz, porque sempre foi feito assim. Tá, mas não existe uma forma diferente, melhor, de repente, de fazer? Igual você falou de estacionar. Você sempre estacionava o carro e 4 anos. 4 anos do mesmo jeito, tu via que aquilo não funcionava, mas nunca se questionou. Tá, mas será que não existe um jeito de estacionar esse carro mais fácil? Deixa eu tentar. Então, tudo nasce de uma pergunta, né? Da gente aprender, para desenvolver isso, sermos bons perguntadores, bons questionadores. E a questão é ter uma definição bem profunda sobre muitas coisas acerca de nós mesmos e estar preparados para abandonar a qualquer minuto. Né? Desapego, Então, né? assim, eu sempre imaginei que o meu estilo de vida fosse dessa forma, que eu gosto de tal coisa, ou que eu me alimento de determinada maneira e tudo mais. E aí não pode mudar. Não posso mudar, até porque eu já coloquei aquilo na caixinha das coisas resolvidas. Então, eu já não mexo mais ali. Né? Porque eu imagino que eu tenho muito mais coisas a serem resolvidas. Só que no momento que eu permito experimentar, né, e observar e sentir, assim, tá, tudo bem, eu sempre fiz assim,
né? Mas, nossa, hoje achei muito mais legal fazer dessa maneira, né? Como na situação da vaga, a vaga funcionou. Eu estacionava, não bati em ninguém, olha que bom. Mas a Mas questão, existia uma assim, forma mais, leve. mais leve, E que vai me exato. trazer um benefício, assim, ó, todos os dias. Então, assim, ó, o bem-estar, né? Ele vem de eu viver da melhor maneira o que se apresenta. O pilar não foi tirado de lá. E até porque isso vem de encontro ao objetivo pelo qual nós fomos criados. Muita gente acha que a gente foi criado para sofrer, para aprender na dor, e não é isso. A gente foi criado para viver o céu na terra. A gente foi criado para o melhor, para ter plenitude, alegria, né, para o desfrute. Por isso Deus nos fez no sexto dia, porque o sétimo era o desfrute. Então a gente veio o quê? Para desfrutar. Tem gente que acha que desfrutar é não trabalhar, mas pelo contrário, mas é desfrutar o tempo todo, desfrutar estacionando o carro, desfrutar trabalhando, desfrutar aqui nessa conversa, é desfrutar, é encontrar a alegria, o prazer de ser, de fazer, de estar em todo momento. Não tem que ser difícil, né? Se tiver difícil, a gente precisa se questionar, tá? Não, mas essa não é a minha natureza, né? E nós facilmente vamos deixando assim, as coisas importantes de lado, né? Esses dias eu conheci uma moça na praia e ela falou para mim assim, você mora aqui há quanto tempo, né? Eu disse assim, mais de 20 anos, né? Ela disse, então para você, você já não se impressiona mais com a praia, né? Eu digo, claro que sim. Eu desvio meu caminho em 4 quadras só para dar uma olhadinha de como é que tá a praia e assim, toda oportunidade eu gosto de ir até a praia, porque algo assim, ó, que nos faz bem não pode se tornar secundário. Né? Então, assim, ó, essa eu acho que é uma questão muito importante até nos relacionamentos. Exato. Se para nossa amizade é importante, né, regularmente nos encontrarmos para tomar um café, então isso se torna prioridade. Não podemos, assim, ó, deixar de lado. Exato. Né? Então, ver a praia e tudo é um movimento que sempre me deixa feliz, em que todas as vezes que eu olho, né, até uma brincadeira, né, meus filhos brincam comigo assim, sempre acho bonito, realmente sempre acho. Então, assim, ó, o que nos faz bem precisa chegar em primeiro lugar. Exato. As outras coisas se acomodam ao redor, né? E quando a gente faz isso, a gente aprende o desfrute, o caminho do desfrute, né? Totalmente. E assim, ó, muitas vezes, né, as pessoas chegam no consultório, né, se autodiagnosticando com depressão, né? E ali a gente observa que existe uma tristeza e uma frustração, não uma depressão, né, no sentido literal. Clínico, né? Clínico, mas assim, ó, porque houve um abandono daquilo que era bem legal, né? E às vezes em algum momento deixou de lado o que trazia prazer. E às vezes aquele bem legal era conversar, conversas livres, né, com as pessoas que gostam, era as brincadeiras, Tomar um era café. algum esporte, era às vezes até um hobby, né? Tipo, ler um livro. E alguma coisa assim, ó, que foi ficando de lado, dando espaço para alguma coisa mais importante, né? Mas assim, mais importante. Mas esse critério de mais importante é que nos impede ali do desfrute da satisfação, porque assim, é mais importante baseado em quê? Né? Então, a autoexigência, né, não sadia e tudo mais, nos leva para um caminho, né, muitas vezes sem tanto critério. Porque se eu vou ter uma conduta autoexigente, para que eu realmente possa usufruir de alguma coisa que eu vou curtir muito. Então, né, eu exijo de mim que disciplina para realizar tal coisa, para persistir em tal coisa, por mais difícil que me pareça, porque o resultado disso, que não sei quando virá ou tudo mais, vai realmente me fazer muito feliz. Então, às vezes também se eu tiro esse caminho, eu tiro, né, aquele prazer daquela conquista e tudo mais, né? Então, assim, como diz, a gente tem esse programinha de evolução, mas ela precisa ser uma evolução amorosa. Né? E isso vem muito, assim... Por que as pessoas geralmente esquecem, né, as coisas que trazem felicidade, desfrute, prazer para elas? Às vezes cai naquele do agradar, né? A gente acha que a gente precisa agradar o outro, porque no fundo é uma necessidade de ser aprovado, amado. Né? De ser aceito, né? E hoje admirado. Exatamente. Né? Hoje admirado. Admirado. Se eu não agradar,
eu não vou pertencer, eu não vou, né, não vou ser aceito naquele grupo. Então tem muito isso, né? E na verdade, esse agradar é uma casca de banana, né? Porque a gente não tem esse poder de agradar ninguém. Eu só consigo agradar a mim mesmo. O poder de agradar o outro só está no outro e não em mim. E aí às vezes a gente se anula, faz coisas que nos desagrada no intuito de agradar o outro, sendo que isso é inatingível, esse agradar o outro. Então, se a gente quiser realmente agradar alguém, a gente tem que se agradar. E quando a gente se agrada, aí sim a gente transforma tudo que está à nossa volta. Porque uma pessoa feliz, ela espalha a felicidade à sua volta, né? Mas uma pessoa insatisfeita, ela deixa tudo insatisfeito ao redor. E o desagradar se torna muito possível, né? Nesse intuito que você está falando de um agradar, de um atender a expectativa, né? O desagradar também, ele fica muito, né? Então, assim, ó, livre desses objetivos e tudo mais, né? Também ficamos longe da armadilha, né? Exatamente. Dessa... Então, a gente vê que as pessoas que têm um maior domínio, um governo sobre as suas emoções, uma maior inteligência emocional, uma inteligência emocional mais robusta, são pessoas que dizem muito mais não do que sim. E a gente vê quanto que a gente tem dificuldade de dizer não, né? Por quê? Porque a gente acha que dizer sim é o caminho para ser aceito. E não é. E é uma ilusão isso. Mas a gente, na nossa mente, a gente pensa que é, né? Eu preciso dizer sim, eu não posso, porque se eu dizer não, eu estou desagradando. Nessa experiência, né, com os transtornos mentais, 10, 15 anos atrás, havia essa falta de censura, né, na fala dos pacientes, né? Então, aquilo que inicialmente choca, né, depois se torna uma bênção. Exato. Eu achava muito bacana, às vezes chegava a trabalhar e uma menina ela falava para mim assim, você está muito bem hoje, né? E daí no outro dia chegava, ela falou assim, você hoje está muito feia. Ela falava para mim, o que aconteceu? Por que você está feia assim hoje, né? E eu achava muito bacana aquilo, porque não havia um objetivo na fala dela. Ela só percebia e falava. Né? Eu discutia com ela, eu dizia, o que você acha? Você acha que se eu prender meu cabelo, se eu passar uma melhor? Ela, talvez, sabe? Mas era essa conversa. Mas você vê que ela te amava verdadeiramente, ela estava interessada em realmente em você. Era justamente isso, ela me esperava. Então, essa era a questão, né? E me dizia, então, assim, ó, era muito engraçado porque ela falava também sobre as comidas, sobre outras coisas, mas, assim, ó, não havia uma intenção na fala. Digamos assim, eu quero te agradar ou eu quero te chatear. Exatamente. Não, era simplesmente... Eu quero ver você melhor. Não, fluía a opinião dela, assim, ó, sem... Né? E ali, aquele comportamento que inicialmente choca, né? Depois, ele fica tão agradável, ele fica tão natural que começa a ficar chocante o comportamento, digamos, socialmente esperado. Exato. É porque é igual eu imagino que deve ser igual educar filhos, por exemplo, né? Os filhos, eles não se sentem mais amados quando os pais só dizem sim. Pelo contrário, eles se sentem amados quando os pais dão limite, quando dizem não, quando colocam na rota ali do aprendizado, né? E assim são as pessoas também. O fato de você... Porque das pessoas dizerem sim, evitar o confronto, eu digo, o conflito a gente tem que evitar, mas o confronto, ele é extremamente necessário para o nosso crescimento, para a gente sair da zona de conforto, para esse mindset de crescimento. Se eu não for confrontada nas minhas atitudes, eu vou permanecer daquele tamanho. Mas quem tem coragem de confrontar? Aquele que não tem medo de ser rejeitado e aquele que verdadeiramente te ama e está interessado em você. Porque é muito mais cômodo eu fugir desse confronto e eu ou concordar com tudo ou não dizer aquilo que precisa ser dito. Conversando com todos os filhos, né, dificilmente eles veem esse limite como errado. Né? Normalmente, eu não podia fazer isso, eu não devia fazer isso, eu fui castigado porque fiz tal coisa, né? Diz assim, e foi errado, foi injusto. Normalmente as pessoas iam e falam assim, não foi. Né? Então, assim, ó, esse não com justiça, exato, né? Ele não cria a possibilidade de uma rejeição, assim, ó, porque no fundo nós sabemos. Porque é o exercício do amor, né? Não, e nós sabemos, né, quais são as coisas que nós estamos fazendo que são
legais e tudo mais, quais são as coisas que nós estamos fazendo também que podem ser melhores ou que não são bem legais, né? Então, essa sinceridade é como se fosse até assim, ó, olha, eu não estou sendo conivente com essa volta aí que você está tentando me dar, né? Então, assim, tá, te conheço bem, estou sabendo que isso não é uma coisa possível. Então, esse limite, né, ele impede até a repetição de um comportamento que não é legal. É Né? verdade. Porque assim, se eu reforço alguma coisa que não é bacana, não sinalizo que eu estou vendo ou que eu não estou aceitando, aquilo vai continuar, né, indefinidamente. E muitas vezes, às vezes, a gente nessa coisa do confrontar o outro, às vezes o confrontante ele é duro, às vezes, né? Mas a gente tem que se despir desse olhar e ter um olhar benevolente sobre todas as coisas, porque a mensagem que ele carrega e a intenção que ele tem é formidável. A gente tinha que, eu falo, né, eu brinco com as meninas e tal, que a gente tinha que pagar para quem traz um feedback pra gente. Você diz. Né? Tinha que pagar, porque aquilo é precioso demais. Porque aquela pessoa realmente se importou com a gente. Né? Então, o dizer não, o confrontar, o meu marido, às vezes, ele me confronta de uma forma, às vezes, até dura, mas, assim, em nenhum momento eu levo para o lado pessoal ou vejo, ou me coloco como vítima. Ai, coitadinha de mim, mas ele não me entendeu. Não, pelo contrário. Eu entendo aquilo como um ato de amor e que eu preciso aprender com aquilo e realmente eu preciso Até sair daquele observar uma lugar e ir para coisa outro que nível. não tinha percebido. Exatamente. Né? Alguma coisa, eu não tinha percebido que quando eu fazia isso gerava. E Né? naquele momento, ao invés de me revoltar ou de me sentir vitimizada, né, ou não merecedora, pelo contrário, eu me sinto amada, verdadeiramente amada, porque ele está contribuindo para que eu seja uma pessoa melhor. E ninguém melhora o que não quer manter, né? Então, assim, uma relação, um trabalho, uma situação, né? Então, toda essa contribuição, né, é para que aquilo seja melhor e se mantenha. Então, assim, essa questão da autoexigência, ela precisa também de certo abandono, né? De algumas coisas que a gente nem percebia. Ontem até houve uma situação muito engraçada, né? Eu estava contando para minha mãe sobre hoje, né? E ela brincou comigo, ela falou assim, só toma cuidado que você mexe muito as mãos, né? Daí eu brinquei com ela, mas eu sou italiana, eu não consigo mexer, falar A assim. minha comunicação A minha é com as comunicação é mãos. assim, né? Então, assim, eu até tinha consciência disso, mas não percebia que era tanto, né? Você vê, E né? assim, e foi uma coisa bacana, porque depois eu fiquei pensando. Então, assim, não é uma crítica, né? É uma contribuição, olha, presta atenção nisso. Exato. Talvez você nem tenha visto isso, né? E ela falou para mim assim, é que às vezes você está falando e você se tapa, né? Daí eu brinquei, eu digo, então, né? Foi importante olhar para isso livremente. Exatamente, sem julgamento. E posso mexer as mãos, posso não mexer, posso me portar dessa maneira ou de outra, assim, não é essa a questão. A questão é assim, o que acontece à minha volta, que mensagens eu tenho sobre mim que balizam o meu caminho, que me levam para um movimento melhor, né? Então, assim, como é que eu posso estacionar de um jeito diferente? O que eu posso fazer sem a cobrança de chegar a um resultado ideal, mas assim, pelo prazer de descobrir um jeitinho melhor de fazer aquilo, né? Então, assim, esses prazeres, né, pequenininhos, somados, trazem uma atitude e uma vivência de bem-estar, né? Ainda sobre o consultório, eu gosto muito da janela. É um novo estilo de vida, né? Eu gosto muito da janela que tem no consultório, acho que tem uma vista muito, muito bonita. E, assim, é o meu primeiro lugar. Então, eu chego, vou até a janela, na sequência que eu vou largar minha bolsa, largar minha chave e começar a minha organização para trabalhar. Mas a janela sempre é o meu primeiro movimento, né? E isso só acontece depois da tomada de consciência de que aquele momento acrescenta na minha vida. Então, assim, ele precisa ser essencial. Se acrescenta, se me faz bem, se me torna melhor, ele precisa ser essencial. Te abastece, né? Abastece. E são essas fontezinhas que nós não podemos deixar em segundo lugar. Esse é o amor próprio, esse é o amor absoluto, né? Quando eu realmente me dou coisas bacanas que me somam e que vão me ajudar a trabalhar melhor coisas que não são tão fáceis assim ou tão legais assim. Fantástico. Se você tivesse que
que deixar um único conselho, assim, para as pessoas, o que você diria? Conselho. Se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Sim. Vendia, né? Mas eu digo assim, da tua experiência. Eu trabalho com a terapia analítica breve, né? Que permite aconselhamento e orientação, né? Então eu brinco assim, não, mas eu vendo conselho. Eu vendo de certa conselho. maneira. Assim, Então esse é bom, esse é um bom conselho. Aquele que vende conselho. é bom. Eu acho que esse conselho, digamos, ele vem muito a ver com a tua fala antes, assim, ó. Eu acho que a forma amorosa, né, em que nós nos relacionamos, assim, ó, com o mundo, com Deus, com nós mesmos, é que define todas as outras coisas, né? Se, digamos assim, em algum momento eu bato meu carro e daí eu penso assim, puxa vida, mas são muitos anos que eu dirijo sem bater. Tudo bem se eu bati hoje, né? Ah, hoje eu não consegui fazer tal coisa. Tudo bem, mas eu fiz tantas outras coisas que são legais. Então, essa atitude amorosa e acolhedora, eu acho que realmente move, né, novos projetos, novos olhares, novas possibilidades, assim, esse me parece o caminho. É um olhar amoroso sobre todas Porque as coisas. e assim, um pouco tolerantes, do tipo assim, puxa vida, por que o meu erro, né, ganha um tamanho tão gigante e a conquista não? Né? Então, primeiro, até esse compromisso em dar para a conquista, no mínimo, um valor igual, né? Foi a dificuldade ou ao fracasso, né? Então, assim, se fosse um conselho, eu acho que isso baliza muita coisa que acontece na minha vida e eu acho que, para mim, né, foi uma boa maneira de olhar, assim, sempre fazer um balanço. Quais são todas as coisas que foram legais e as que não foram. Uau. Esse balanço, ele parece muito justo e muito amoroso. Um olhar amoroso Certo. sobre isso. E amoroso e ao mesmo tempo consciente, né? Consciente. Josi, eu quero dizer para as pessoas que nós estamos escrevendo um livro, nós duas. Um livro que nós queremos transbordar da nossa experiência de vida e do que nos fez chegar até aqui e transbordar isso na vida de vocês em breve. Nós teremos isso, né, Josi? Sim, E esperamos. eu quero te agradecer imensamente pelo seu igualmente, tempo, pelo seu carinho, igualmente. pelo seu amor de estar aqui compartilhando tanto com a gente. Isso que eu quero reforçar, que essa liberdade, né? Nossa conversa de hoje, o próprio texto do livro, é um reflexo idêntico, né, à nossa convivência. Não muda nada, nem em relação às brincadeiras ou tudo mais assim, ó, ou às trocas, né? Sempre foi isso. Eu estou lendo isso, leia também, eu assista também. Essa generosidade é muito importante, né? E esse é o nosso compromisso de fidelidade, né? De fluidez e naturalidade com todos os nossos movimentos. Eu que te agradeço. Obrigada, viu? Tá Muito bom? obrigada. E até a próxima, né? Que assim seja. Obrigada também. Obrigada, gente. Até a próxima.